Você provavelmente recebe e envia dezenas, se não centenas, de e-mails todo santo dia. E com frequência deve-se fazer a seguinte pergunta: nossa, por que não me respondem? Por que demoram tanto a me responder? Muitas vezes a comunicação é inclusive falha e você não consegue nem entender o que a pessoa quis dizer no e-mail. That's classified. No vídeo de hoje eu quero te mostrar que comunicação por e-mail pode ser sim muito falha, mas se você se munir dos métodos corretos, os seus e-mails corporativos vão sim ter uma taxa de resposta maior e com mais rapidez. O meu nome é Davi Bastos, eu sou mentor de carreiras e eu dedico a minha vida a potencializar os resultados profissionais dos meus alunos e mentorados. Vem curtindo esse vídeo aqui e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo de valor aqui para você que quer ter uma carreira de sucesso e alcançar o salário, o cargo e o reconhecimento que você merece. Roda a vinheta! O ponto principal de uma comunicação escrita é que fica muito conveniente para o receptor da informação responder na hora que lhe convém. Agora, se você se munir das ferramentas certas, você consegue acelerar esse tempo de resposta. Eu tenho certeza que muitas das suas atividades hoje no seu trabalho dependem de respostas por escrito de pessoas. No mundo corporativo, se usa com muita frequência e-mails para dar aquele de acordo, aquele ok e para formalizar processos. De forma a você ter uma maior assertividade na sua comunicação e ter esse retorno mais rápido, eu vou propor para você fazer alguns ajustes no seu jeito de fazer e escrever e-mails a partir de agora. Vamos começar do começo. Vamos falar um pouquinho de título. Título de e-mail. Um título precisa conter 3 coisas: uma intenção clara, um assunto claro e, se aplicável, um status claro. Então, por exemplo, dá uma olhadinha nesses 3 exemplos aqui embaixo. O primeiro exemplo: solicitação, liberação de usuário. A pessoa lê esse título aqui, já sabe qual que é o assunto, já entende qual é a intenção do emissor deste e-mail, que é, no caso, solicitar uma liberação, e não é aplicável nesse caso aqui estipular um status, então não é necessário falar de status. Com os itens de assunto e intenção, o motivo desse título aqui já fica muito claro. O segundo título: comunicado urgente, ponto facultativo. Você entende aqui que o status é urgente, então possivelmente você vai precisar sim responder esse e-mail com maior rapidez. Fica claro qual é a intenção do e-mail, que é comunicar, e fica claro também qual é o assunto, ponto facultativo. E o terceiro título: reunião de alinhamento 17 de março adiada. O status está muito claro, esse e-mail aqui ele possivelmente necessitava mostrar o status, então é aplicável. A intenção é informar o status da reunião e o assunto é o status da reunião de alinhamento, ou o fato de que a reunião de alinhamento, nesse caso aqui, vai ser postergada. Ah, Davi, mas isso aí é muito fácil, você não deveria nem estar ensinando esse tipo de coisa porque é óbvio. O óbvio precisa ser dito, e se o óbvio não é dito, erros comuns, como esses que você vai ver aqui, acabam acontecendo com muita frequência. O primeiro erro é aquele encadeamento quase que infinito de encaminhamento, respostas, encaminhamento que você costuma ver quando existe uma conversa, né, uma thread de e-mails dentro de um mesmo assunto. Minha sugestão é, quando você vê aquele título ficar muito longo com diversos encaminhamentos e respostas, apague isso porque não traz informação nenhuma. Outra coisa é trazer perguntas no título e do e-mail. Quaisquer perguntas e solicitações precisam constar no começo do corpo do texto e não no título. O título é para informar, como eu disse antes, a intenção, o assunto e o status, e não para fazer perguntas. Isso pode fazer com que o receptor do e-mail não dê atenção ao corpo do e-mail. E se você trazer alguma informação importante ali, vai passar despercebido. O terceiro erro, que é muito comum, é simplesmente escrever uma palavra no título. E isso muitas vezes acontece porque as pessoas estão numa correria doida no ambiente de trabalho e querem escrever de maneira rápida. Dúvida? Pergunta? Não se utilize de palavras soltas no título de e-mail porque, de novo, a intenção não fica clara, o assunto não fica claro e o status não fica claro. Agora eu vou focar em 2 tipos de e-mail que você provavelmente manda todo dia aí no seu ambiente de trabalho.
e-mails explicativos e e-mails de solicitação. Primeiro vamos falar de e-mails explicativos. Vamos falar um pouquinho então primeiro sobre os e-mails explicativos que você provavelmente usa aí todo dia para explicar algum conceito para cliente ou para explicar algo à sua liderança ou mesmo aos seus colegas de equipe. Eu quero te ensinar aqui a metodologia STAR: situação, tarefa, ação e resultados. Isso provavelmente vai aumentar a assertividade da sua comunicação e vai fazer com que as pessoas demorem menos a responder e a reagir aos seus e-mails. Então dá uma olhada nesse e-mail aqui para você ver como funciona e como a informação fica muito mais clara. Nesse e-mail aqui, ele é curtinho, eu apliquei o método STAR. Pessoal, como todos sabem, já estamos em novembro e ainda não alcançamos a meta. Aqui a gente expõe a situação. Precisamos intensificar a prospecção diária de modo a gerar mais leads e fechar mais negócios. Logo após a situação, eu trago a tarefa, qual que é o desafio que vai ser enfrentado. Dito isto, esta semana estarei agendando com vocês uma reunião de realinhamento, onde iremos repassar o funil de vendas de cada um de vocês e identificar quais os melhores focos de ação. Logo após eu trazer a situação e a tarefa, eu explico qual que vai ser a ação sugerida, o que nós vamos fazer frente a este desafio. E por último, eu trago os resultados, ou que já aconteceram, ou os resultados estimados com a ação sugerida. A expectativa é de chegar ao fim do ano com a meta ultrapassada, visto que iremos aumentar a nossa ação de vendas e focar em leads mais aquecidos. Tá aqui os resultados, que nesse caso aqui são resultados previstos. Primeiro você traz a situação, você traz o desafio à frente, você traz a ação sugerida e, por fim, os resultados ou o impacto gerado frente à ação sugerida. Então veja, pessoal, se você se utilizar do método STAR, situação, tarefa, ação e resultados, a sua estrutura de texto tende a ficar muito mais clara. Agora a gente vai utilizar praticamente o mesmo modelo para e-mails de solicitação. Quando você precisa que alguém faça algo para você, quando você precisa dar uma orientação para sua equipe, para um liderado em especial, você vai se utilizar não do método STAR, mas do método SAR. Eu só mexi nas duas letrinhas ali e trouxe o T para frente do S. A jogada aqui é que você vai citar a tarefa primeiro. Por quê? Porque quando você tem uma solicitação, e essa regra é de ouro, pessoal, a pergunta ou a solicitação precisa vir primeiro no corpo de e-mail. O erro que muitas pessoas cometem ao escrever e-mails de solicitação é contextualizar e, após a contextualização, solicitar algo. Isso faz com que o receptor da informação canse de ler o e-mail e as chances de você fazer com que ele leia a última frase, onde está o que realmente importa, diminuem e muito. Então as chances de você ser respondido diminuem também bastante. Vamos trazer a tarefa, né, o desafio à frente para a primeira etapa do e-mail. E eu vou mostrar para vocês aqui no mesmo exemplo como, se eu pegar e inverter esses dois pilares, a solicitação vem primeiro e continua com clareza. Vejam só esse exemplo. Vocês vão notar que é praticamente o mesmo e-mail, mas por se tratar de um e-mail de solicitação, a gente vai botar a tarefa à frente da situação. Vejam só. Pessoal, precisamos intensificar a prospecção diária de modo a gerar mais leads e fechar mais negócios. Posso contar com vocês? Aqui a tarefa está à frente da situação. Agora eu contextualizo. Como todos sabem, já estamos em novembro e ainda não alcançamos a meta. Dito isto, essa semana estarei agendando com vocês uma reunião de realinhamento, onde iremos repassar o funil de vendas de cada um de vocês e identificar quais os melhores focos de ação. A expectativa é de chegar ao fim do ano com a meta ultrapassada, visto que iremos aumentar a nossa ação de vendas e focar em leads mais aquecidos. Então vejam que só de inverter os dois pilares eu já consigo trazer uma solicitação ao topo do e-mail e fazer com que a pessoa primeiro veja o que eu preciso para que depois eu contextualizo. Muitas vezes a pessoa já vai ter uma certa contextualização do que você precisa. Então, se você botar a pergunta na frente, isso vai sim facilitar o processo. E só de você fazer isso nos seus e-mails, eu tenho certeza que você vai ter respostas mais rápidas e uma comunicação mais clara. Faz sentido para você? Então curte e se inscreve aqui no canal, porque como eu disse, toda semana tem conteúdo de valor aqui. Até a próxima!